por conta e risco de vocês. Agora, se vocês fizerem que cada função resolve um verbo da tua fala, fica melhor. Então, criar a tabela, função. Calcular a chave, função. Transformar a chave, função. Inserir na tabela, função. Verificar a colisão, outra função. Achar novo índice, né? Novo espaço, função. Liberar a tabela, função. Tudo que você usar como verbo vira uma função. Mas tem que escrever, primeiro tem que escrever no papel, que é o que eu quero fazer, beleza. Porque só botar na cabeça, não vai. A nossa cabeça, ela não funciona de forma sequencial. Então, não adianta. Então, vocês têm que entender isso. De forma que eu faça cada uma das coisas. Antes de ir para a implementação, eu tenho que checar. Olha, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Ok? Vou verificar. Se eu fizer isso, aí eu posso pensar na minha cabeça. Se eu pensar assim, como é que vai ser? Então, primeiro, qual o tamanho da tabela? Bom, de novo, o professor Edson disse que tem que deixar 40% de espaço livre. Então, se eu tenho... Aí vou pensar 40%. Se eu tenho 100, eu tenho que fazer com 140. O professor Edson disse que tem que ter um número primo. Então, qual é o número primo próximo de 140? É tanto. Então agora eu já sei o tamanho da tabela. Como é que eu crio a tabela? Limpa a tabela. Como é que limpa? Não tem como limpar. Então não tem como limpar, então eu tenho que marcar ela como limpa. Tem duas formas, né? Pega um valor que você não vai usar e coloca nos campos, né? Ou cria um campo para dizer está ocupado ou está liberado. Ponto, entendido? Tá, beleza. Agora, como é que eu pego o número alfanumérico e transformo em um código numérico? Então tem como fazer isso. Como é que faz? Ponto. E aí vai seguindo cada uma das coisas, mas tem que estar no papel já o script. Né? Se você tiver no papel seguindo os passos que você vai fazer, aí pronto. Vai ficar muito mais fácil implementar. Agora tem que implementar. Tem que perder o medo. Não adianta assistir minha aula, porque minha aula é tudo que eu falei. Tudo que eu acabei de falar foi que eu gastei 2 dias falando. Então, quem implementou aí? Ou quem não implementou? Então, eu vou perguntar quem implementou. Se ninguém falou nada, eu sei que ninguém implementou. Então, serve para todo mundo essa dica. Tá? Se não implementaram, implementem, porque eu vou passar para... As coisas vão só ficando mais difíceis. Qual é a dificuldade, Bruno? Bruno, tu não está tentando implementar. Então, que detalhes? Não estou entendendo. Continuo não entendendo. Especifica melhor. Deixe claro qual é o seu problema.
Não tá implementando, não. Tu ainda não pensou. Implementar, vou falar de novo. Implementar é a última coisa que a gente faz. Primeiro a gente cria a ideia, gera o algoritmo e depois vai para a implementação. Então, se você está com dificuldade de saber como é que é usar hash, então você não está implementando. Ou você está fazendo a coisa completamente errada. Não está seguindo uma técnica. Técnica de desenvolvimento é assim. Se vocês quiserem fazer de forma diferente, façam, mas vai dar merda. Se vocês usarem técnica, vai ser mais fácil. A técnica é uma ferramenta para vocês terem facilidade. Como é que eu tiro um prego de uma madeira? Como é que se tira prego de madeira? Qual é o jeito mais fácil? Usando uma ferramenta. Qual ferramenta? A ferramenta correta. E qual é a ferramenta correta? Um martelo, que tem a parte de pé de cabra. Ponto. Ah, dá para tirar com alicate? Dá. Vai demorar muito mais. Mas você vai conseguir. Dá para tirar com uma chave de fenda? Dá, mas vai demorar muito mais. Ah, e se eu usar o martelo e um apoiador para fazer força no martelo, para fazer a alavanca, vai ser muito mais fácil. Então, gente, não tem mistério. Mas se vocês quiserem ainda fazer do jeito que vocês acham que está certo, façam. Mas eu não posso fazer nada. Certo? Tá? Então, anotem o que eu falo. Anotem aí, anotem agora. Primeiro, desenhe o que você quer. Escreva no papel qual é a sua ideia. Pum. No texto. Pegue esse texto e transforme em uma sequência de passos. Ponto. Pegue essa sequência de passos e verifique se ela vai dar resultado. Acabou? Vai dar resultado? Então, pegue essa sequência de passos e transforme num algoritmo. Tudo no papel. Transformou no algoritmo? Agora eu vou só usar a minha função, usar a linguagem para implementar o que eu fiz. Não tem mistério, né? Aí eu tenho que, eu estou com dúvida, então mostra o que você está escrevendo. Por isso que eu digo assim, mostra o que está escrevendo para poder ver o que está errado. Então traz aqui o programa e mostra que, olha, eu estou com dúvida aqui. Aí a gente vai olhar. Certo? Então, na aula passada, a gente viu que a única função que estava dando problema era a função que a gente não tinha desenvolvido aqui. Né? O que eu fiz no código, se vocês prestarem atenção na aula passada, eu tentei baixar o arquivo pelo Telegram da minha aula e não rodou aqui no aplicador, não rodou aqui no Windows, como é que é? Windows Player. Mas eu tenho o arquivo, se vocês tiverem dúvida, eu vou colocar esse arquivo lá no Instagram, no YouTube, para vocês baixarem. Mas não vai adiantar nada. Porque não é olhando, é fazendo. É exatamente o que eu acabei de falar. Pensa, escreve, organiza, vai dividindo as coisas, vai criando várias funções. Vocês parecem que querem fazer tudo de um jeito só. Não dá. Se vocês fizerem como eu estou dizendo, a vida de vocês vai ser mais fácil. Porra, mas vai ficar cheio de funções. Vai ficar cheio de funções. Funções que vão ter 3 linhas, 10 linhas.
mas são funções que são possíveis de serem resolvidas. Viu que quando deu um problema, a gente foi lá naquela função que estava com problema, a gente não mexeu mais em nada, só naquela função? Pois é. Então a gente mexeu só numa função e resolveu tudo, porque eu isolei cada um dos problemas. Essa é a técnica, essa é a ferramenta. Então, sejam sinceros com vocês, não comigo. Né? Eu estou com problema de implementação, então já entendeu o problema do resto. O problema de implementação é um problema de ponteiro, de não sei o quê. A função não está funcionando. Peraí, vamos olhar a função que não está funcionando. Certo? Porque aí pode ser que eu tenha... que sempre acontece, por exemplo, eu vou fazer eu não sou muito bom de planilha, eu vou fazer uma planilha lá, tem uma função lá que eu quero tirar a média, se isso aqui, aí eu não sei fazer, eu vou lá e tento fazer um monte de if, não sei o quê, pego uma coisa, coloco na outra coluna, aí pega daquela coluna, transformo de novo, e vou fazendo. Podia ser que tivesse uma função que funcionasse, mas não tem, então eu vou fazer como eu quero. Né? Então é um pouco isso. Sigam isso, sigam. Né? Para o bem da vida de vocês como um todo. Façam as coisas, escrevam no papel, depois pega esse papel, vai estruturando, depois no papel, olha, peraí que eu vou pegar um dado, percorra aquilo lá no papel, beleza, parece que entrou, agora eu vou implementar, ponto. Porque aonde que tem que ter erro de implementação? Erro de implementação é parâmetro passou errado, o tipo está errado, né? Não está voltando o valor, entrou no if errado, porque faltou o parênteses. Essa função não existe, então tem que criar. Ou veio com a letra errada. Isso que é problema de implementação. O resto é problema de entendimento da questão. O resto é problema de lógica. O problema de implementação é problema de sintaxe. Né? Não estou passando direito o parâmetro, ou está esquecendo de parar, ou estava maior, era para colocar menor. São coisas simples de implementação. Tá? Ok? Então, escrevam a implementação e, de novo, me chamem no WhatsApp ou no Telegram. Professor, tira uma dúvida de implementação? Tiro. Tira uma dúvida de tiro? Não tem problema. Mas se ninguém me procurar, eu vou tomar como default que vocês já sabem. Não deu tempo de eu fazer. Eu estou tomando como default que vocês já sabem. Tá bom? Vamos lá, falar de gráficos. Bom, eu tenho aqui vários problemas que são naturalmente modelados por objetos e conexão entre eles. Então, como é que é um fluxo de energia? Como é que é o meu quadro? Qual é o interruptor que desliga a lâmpada tal? Quer ver um problema simples? Você está numa escada. Isso é a primeira vez que eu vi foi lá em casa. Né? Que o meu pai tinha uma escada lá, ele queria ligar e desligar tanto em cima quanto embaixo. Então, ele precisava ligar a escada, porque era na garagem, da garagem para casa. Então, quando ele chegasse e tivesse apagado a luz, ele tinha que apertar o botão e acender a luz.
E quando chegasse lá em cima, ele tinha que apagar a luz, né, para não ficar ligado a noite toda na escada. E a mesma coisa, quando ele saísse de manhã, né, à noite, ele ia acender a luz em cima, e quando chegasse lá embaixo, ele podia apagar a luz. Como é que faz isso? Com um interruptor só. Então, eu tenho que olhar como é que essas coisas estão conectadas. Ou quais são as possibilidades de chegar de um bairro para o outro. Ou eu quero construir uma casa. O que eu tenho que comprar primeiro? A parte elétrica, a parte hidráulica, né? Tá? Então, grafo é um objeto matemático, ou seja, um modelo matemático para esse tipo de problema, de conexão entre dois ou mais lugares, dois ou mais objetos. Né? Qual é a importância de um objeto, um outro objeto, e como é que é essa relação entre eles? Tá? Como se dá essa relação? Isso é um grafo. Beleza? Bom, então, para eu descrever um grafo, eu digo que um grafo é composto por um conjunto finito de vértices ou nodos, né? E um conjunto finito de arcos ou arestas que conectam os vértices. Então, o está contido num conjunto de vértice ou vértice. Eu posso ter várias formas de conexão entre dois ou entre o mesmo vértice. Então, o arco ele relaciona um conjunto, é um par de vértices. Tá? Se esse par de vértices, origem e destino, tá, é ordenado, então G é um grafo dirigido. O que é um arco ou aresta ordenada? Significa que faz diferença quem é a origem e quem é o destino. Então, quanto tempo eu levo para ir de... Vamos pensar aqui. Quanto tempo leva, qual a distância de Manaus a Manacapuru? São 100 quilômetros. E de Manacapuru a Manaus? Também são 100 quilômetros, é a mesma estrada. Então, não faz diferença. Esse grafo é não dirigido. Agora, quanto tempo leva para ir de barco de Manaus até Itacoatiara? Sei lá, 10 horas. E quanto tempo leva vir de Itacoatiara a Manaus de barco? 12 horas. Então, faz diferença. Tem uma diferença aí. Então, este é um grafo dirigido. Eu tenho são coisas diferentes. Ir de Manaus a Itacoatiara e de Itacoatiara a Manaus são coisas diferentes. Tá? Tudo bem? Então, eu posso ter aqui, como exemplo, uma malha viária, uma malha aérea. Então, vou lá, Manaus, Brasília, São Paulo, Rio, Salvador, Recife. Então, quem são meus vértices? A, B, C, D, E. E quem são as minhas arestas? A para B, A para C, A para D. B para E, C para D, C para E.
e D para E. Isso vai representar um conjunto, é um gráfico representado pelo conjunto de vértices e o conjunto de arestas. Tudo bem? Ok, professor. Então, vou indo. Já estão lá, como é que eu implemento isso? Não, tem que primeiro entender. Né? Tem que entender onde é que eu aplico esse tipo de modelagem. Tá bom? Para ver se vale a pena usar ou não. Tem várias implementações. Arestas e vértices podem ter atributos de acordo com a aplicação. Certo? Então, aqui eu tenho aqui antes é um vértice não direcionado, ou bidirecionado. Aqui é um vértice, desculpa, uma aresta, né? Não direcionada. Aqui é uma aresta direcionada, ou seja, para eu ir de 0 a 5, tem um custo, um peso, ou alguma coisa que referencia a 1. A distância, sei lá o que é, tempo em milissegundo, não interessa, tá? Tem um valor aqui, 1. Significa que tanto o vértice quanto a aresta, elas podem conter informações. Só isso que está sendo dito aí. Bom? Então, as arestas direcionadas, tá? Elas têm uma mão única, né? Então, eu tenho origem e destino, é diferente de... Então, V indo para W, ou seja, Manaus indo para Itacoatiara, é diferente de Itacoatiara para Manaus de barco. Certo? As não direcionadas, origem e destino igual a destino-origem. Então, I de V a W, I de Manaus a Manacapuru, é igual V de Manacapuru a Manaus. Então, eu posso desenhar assim, ou posso desenhar assim. Tá? O mais comum é, se todo o meu grafo for não direcionado, é desenhar sem as setas. Se eu tenho lugares que são direcionados e eu tenho lugares que são irrelevantes, por exemplo, agora eu quero saber, indo de Manaus para Itacoatiara, eu quero ir de barco ou de carro, quanto é? Como é que faz? Né? Então, tem tempo em horas, então, via terrestre é tanto, 4 horas, ida e volta tanto faz, né? Mas via fluvial, ida é tanto, volta é tanto. Então, eu preciso, às vezes, usar estes artifícios. Tudo bem? Bom, então, nos grafos direcionados, aqueles que têm setas, né? Cada aresta tem um sentido único, partindo-se do vértice de origem e chegando ao vértice de destino. Ok? Então, tem aqui as ruas que são mão única, as ruas que são mão dupla, e etc. Eu posso pensar numa árvore, né? Onde uma árvore genealógica, onde eu tenho o filho, o pai, o avô, etc. Num grafo não direcionado, então não direcionado, todas as arestas são de mão dupla. Então,
a forma de representar ou é assim, ou é assim, ou é assim. Tanto faz. Ok? Aplicações. Então, representar um mapa é um jeito, né? Uma malha viária, uma malha hidroviária, uma malha ferroviária, uma malha aérea, uma malha espacial. Quero representar os sistemas integrando tudo isso, né? Uma rede de computadores. Eu quero representar como é que é a minha página na web, né? Como é que eu monto o meu site. Tudo eu posso representar por grafos. Ok? Então, por que que eu uso grafos? Porque eu sempre, uma das, um dos usos do computador é fazer as coisas mais rápido e mais barato. Senão não faz sentido eu ter um computador. Então, buscar menores caminhos é diminuir custo-benefício, ou melhorar a relação custo-benefício é interessante. Ou seja, diminuir custo e aumentar benefícios. Tá? Então, essa relação. Então, mesmo que eu aumente custo, eu tenho que aumentar muito o benefício para valer a pena. Mesmo que seja um custo maior, os benefícios têm que ser muito, muito maiores. Ok? Então, criar essas malhas são importantes. Então, uma busca na web. Então vou criar um robozinho, né, para ficar monitorando o que os meus concorrentes estão fazendo. Beleza, isso também é possível. Ok? Então, quero saber se dessa página é melhor ir para essa página ou para esta página. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo sistemas, assim, eu quero saber que módulo está interligando com qual, que função está chamando o outro. Para que serve isso? Serve para poder fazer correção ou avaliação de corretude de sistema, né? Eu quero saber se a navegabilidade do meu sistema está correta, né? Se não está se criando links errados. Para um monte de coisa serve grafos, certo? Para desenho de circuito, tá? Então, aí eu preciso ter outras informações além de vértices e arestas, tá? Eu tenho a ideia de vértices adjacentes, são aqueles que estão conectados por uma aresta ou por um arco. Então, quem são os vértices adjacentes deste nó aqui? É este e este. Então, aqui tem dois vértices adjacentes. Esse aqui tem três, ó. 1, 2, 3. Esse aqui tem três. 1, 2, 3. Grau é o número de vértices adjacentes a ele. Então, o grau deste meu vértice é 2, que ele tem dois vértices saindo. Tá?
Caminho é a sequência de vértices, por exemplo, do V1 ao VN, ao VK, tais que para todo par de vértices consecutivo, eles são adjacentes. Então, o caminho é como é que eu saio deste para este, né? Então, eu posso sair deste vértice aqui do superior esquerdo para o inferior direito. Quantos caminhos eu posso trilhar? Posso trilhar este, eu posso trilhar este, né? Eu posso trilhar este, mas eu posso trilhar este aqui, né? Ou eu posso, só tenho 3, né? 1, 2, 3, ou eu posso vir para este, vem para cá e vem para cá. 4, e eu posso ter este. 5. Então, eu tenho 5 caminhos que saem do superior esquerdo para o inferior direito. Tudo bem? Conseguiram? Estão conseguindo acompanhar? Professor, você pode repetir essa última parte, por favor? Posso. Qual a parte? Os caminhos? Ah, isso. Olha aqui. Caminho é uma sequência de arestas que eu quero chegar. Olha, eu quero ir deste superior esquerdo para o inferior direito. Eles são adjacentes? Não, mas no caso tem um caminho que Não são pode levar adjacentes. para ele. Então, já que eles não são adjacentes, eu tenho que criar um caminho, uma sequência que eu vá chegar até eles. Por onde que eu posso chegar? Aí eu vou ter que olhar para os meus vértices adjacentes. Ou seja, eu tenho que olhar quais são as arestas que estão conectadas ao superior esquerdo. Eu tenho aresta que vai para o superior direito. Esta aresta aqui me leva ao inferior direito? Leva. Então, eu tenho um caminho superior esquerdo para o superior direito para o inferior direito. Ponto. Isto é um caminho. Eu tenho outro caminho superior esquerdo que vai para o inferior esquerdo. Daí eu posso ir para o inferior direito. Tem outra aresta adjacente? Tem outro caminho? Tem, vou olhar aqui. Então, ele vai superior esquerdo, que vai para o centro e que vai para o inferior direito. Tem outro caminho? Tem. Tem o superior esquerdo, que vai para o inferior esquerdo, que vai para o centro, e que vai para o inferior direito. Pô, professor, você está pulando esse caminho mais longo. Depende. Não é que ele é mais longo. Vocês estão olhando espaço. A gente está olhando custo. Né? Então, hoje, se eu quero ir para Fortaleza, qual era os caminhos que você tinha para ir para Fortaleza antes? Ah, você tinha o caminho que era Manaus, Belém, Belém, São Luís, Fortaleza. Ou Manaus, Belém, Belém, Teresina, Teresina, Fortaleza. Esses eram voos. Né? Agora, se eu quiser ir, eu tenho a possibilidade de ser Manaus, Fortaleza, ou tem a possibilidade de ser Manaus, Brasília, Brasília, Fortaleza. Ou Manaus, São Paulo, São Paulo, Fortaleza. Ou Manaus, Belo Horizonte, Fortaleza. Pô, mas é muito mais longe. Mas é muito mais barato. Né? Por quê?
Porque o que acontece? Eu ocupei uma vaga de Manaus até Belém, e eu não queria estar em Belém. Eu ocupei outra vaga de Belém a São Luís, e eu não queria ir para São Luís. Eu ocupei outra vaga de São Luís a Fortaleza. Então, se alguém quisesse ir de Belém a Fortaleza, ele não ia conseguir vaga. Ou, se só tiver eu para ir, ou se todo mundo neste voo 90% parar em Belém e não entrar ninguém em Belém, e só 10% quiserem ir para São Luís e Fortaleza, esse voo vai ter que seguir com 10% da sua capacidade até chegar a Fortaleza. Então, tem um custo maior aqui. Ao mesmo tempo, se eu tiver pouca demanda para ir direto Manaus-Fortaleza, também tem um custo. Mas tem muita demanda para Brasília. Então por quê? Porque Brasília é o centro de toda a roubalheira, né? Opa, né? É o centro de muita coisa. Então cria um hub em Brasília, eu faço os acumuladores todos irem para lá, né? E de Brasília eu disparo. Se tiver uma demanda direta, Manaus, São Paulo, eu crio. Se não, fica todo mundo em Brasília e vai pegar voos. De Brasília eu saio, como é o centro do Brasil, a distância é a mesma, ou quase a mesma, para vir para Manaus, para ir para... Imagina, hoje, para você ir para Boa Vista ou para Rondônia, Porto Velho, não tem mais voo direto. Então você gasta 2 horas e meia indo para Brasília, mais 1 hora, 2 horas em Brasília, mais 3 horas voltando para Boa Vista. Então você gasta 2 horas, botar 3 horas, mais, né, vou botar aqui, você vai 3 horas, mais 2 horas de espera, mais 3 horas. Você vai gastar 8 horas para ir de avião de Manaus para Boa Vista. E se você for de ônibus, fora os horários, né? E se você for de ônibus, você vai levar aí 12 horas. Então, com mais conforto. Então, é melhor, às vezes, você ir de ônibus do que pegar um avião. Porque o avião era 45 minutos. Mas não tem mais. Então, isso é que serve para a gente avaliar custo-benefício. Né? É o tempo, é o valor da passagem, é o desgaste, né? É quantas paradas eu vou fazer, se vale a pena, se não vale, tudo isso. Beleza? Então, o que eu expliquei anteriormente é o caminho simples, tá? Sem vértices repetidos. Então, eu quero ir de C para B. Opa, sem caminhos repetidos. Eu quero ir de A para C. Ou quero ir de A para D. Né? Então, sem caminhos repetidos. Eu quero ir de B para C. Sem caminhos repetidos. Tá? Então, vou de A, B, ó. A, B, E, D, C.
que ficou a mais, tá? Tudo bem? Então, isso é um caminhamento simples. Ciclo é um caminho simples. Desculpa, eu estou olhando meu ar-condicionado que tá... Estou morrendo de calor aqui. Ar-condicionado ligado no toco. Ciclo é quando eu tenho um caminho simples, exceto pelo fato que o último vértice era igual ao primeiro vértice. Então, eu vou de A para C, C para D. Aí de D, desculpa. De D eu volto para A. Ok? Grafo conexo. É conexo quando existe um caminho entre qualquer par de vértice no grafo. Então, tem A, B, C, D, E. De qualquer um, tanto faz de A, B, de qualquer um eu chego a qualquer outro. Certo? Aqui eu tenho A, B, C, mas do A eu não consigo chegar em D. Eu não tenho um caminho de A para D, nem de E para B, nem de E para C. Então, é não conexo. Mas continua sendo um grafo, ou seja, representa a minha aplicação. O meu problema que eu quero resolver. Tudo bem? Subgrafo. Tá? É um subconjunto dos vértices e arcos que formam um grafo. Então, por exemplo, aqui eu tenho, para ficar mais explícito, eu tenho 2 subgrafos, né, nesse grafo. Aqui eu posso construir quantos subgrafos eu quiser. Ó. Pode ser que eu crie um subgrafo AB ou ABC seja um subgrafo. Não tem nenhum problema, certo? Eu estou destacando este como sendo um subgrafo. Componentes conexos. Então, são subgrafos que são conexos e que deixam de ser conexos se acrescentarmos qualquer vértice novo. Então, eu tenho um subgrafo aqui, certo? Se eu acrescentar um vértice, por exemplo, esse grafo aqui, ele é conexo. Se eu colocar um vértice aqui, ele já deixou de ser conexo. Ok? Árvore. Grafo conexo sem ciclo. Isso é uma árvore. Eu não vou ter ciclos. Tá? Então, vai ter uma linha de chegada. Floresta é uma coleção de árvores. Tá? E aí não vão confundir depois com árvores que a gente vai falar de árvores binárias, árvores de estruturas de dados chamadas árvores. Então, árvore, neste caso, é uma organização de grafo.
é o termo do grafo, quando o meu grafo ele é um grafo conexo e sem ciclos. Bom, aí eu determino que ele é uma árvore. Então, uma spanning tree de um grafo é um subgrafo que contém todos os vértices, mas apenas as arestas necessárias para formar uma árvore. O que isso quer dizer? Ora, eu tenho este aqui, certo? Se eu quiser fazer uma spanning tree disso aqui, ele vai me conter todas as arestas que formem uma árvore, ou seja, eu vou tirar as arestas e vai me formar ciclos. Então, como é que eu faria um modelo aqui de tal jeito que eu não gere que eu gere uma árvore deste grafo aqui? Como é que seria? Tiraria duas arestas que ligam o meio com o quadrado. E ficaria só uma ligando e qualquer uma do que abrir o quadrado. Vamos lá. Eu teria que tirar esta aresta, ou esta aresta, ou esta aresta. Uma das três. Vamos supor que eu resolvi retirar esta aresta aqui. Tá? Vou chamar de A, B, C, D, E. Tá? A, B, C, D, E. Então, eu vou tirar a aresta AE. Eu ainda tenho um ciclo, certo? Eu tenho este ciclo aqui, então eu tenho que tirar. Ora, qual é a outra opção? Então, eu tenho este ciclo, eu vou tirar uma aresta, ponto. Deixei de ter esse ciclo. Aí eu tenho este ciclo aqui. Qual é a aresta que eu vou tirar? Eu posso tirar, já tirei esta, eu posso tirar EC. Tiro também. Agora, eu tenho este ciclo aqui, ó, ABCD. Então, em algum momento, eu tenho que tirar. Por exemplo, C para D. Então, eu vou ter A, D, E. Eu vou ter A, B, C. E aí eu tiro essa, né? A, B, C, D, E. Eu posso ir, certo? Ou tem que dar uma procurada aí, certo? Mas a spanning tree é um subgráfico que contém todos os vértices, mas apenas a aresta necessária para formar uma árvore. Este é um algoritmo muito usado, por exemplo, em roteamento. Obrigado, Alexandre. O Alexandre está dando umas ideias aí. Mas isso é algo que vocês vão entender que existe um algoritmo, né? Este é um algoritmo muito usado, por exemplo, em roteamento de redes. Eu não quero ter ciclos. Então, eu vou criando as melhores rotas, sempre sem ter ciclos, tá? Bom, e aí eu posso ainda, tá?
dar atributos, né, ou informações a cada elemento do grafo. No caso, o seu associar a uma aresta uma informação, né, este passa a ser grafos weighted graphs, grafos com peso, né, com valores, né, com custo. Se as arestas possuem uma única direção, então é um grafo dirigido, né? Ou, né, se eles tiverem eu posso ter um grafo com peso dirigido, né? Ou posso ter uma rede, e aí eu tenho várias possibilidades, tá? Mas, enfim, a pergunta é, isso é uma visão matemática. E como é que eu implemento isso? Tá? Aí vocês vão criar uma semelhança tanto com hash, né? Vocês vão criar uma semelhança de implementação muito parecida com hash, que eu vou ter uma matriz de adjacência. Ou seja, eu vou relacionar quais vértices estão conectados e a que custo. Então, eu preciso ter uma matriz. Então, se eu tenho 10 vértices, eu vou ter uma matriz 10 por 10. Ou eu posso ter uma lista de incidência, onde, para cada vértice, eu digo quais são os meus vizinhos, quais são os meus vértices vizinhos. Bom, qual é a vantagem? Né? Na matriz, o acesso é mais rápido, mas eu tenho muito desperdício de espaço. Por quê? Ora, se eu pegar este grafo aqui, A, B, C, D, E, então, olha, o B só está ligado com A e com C, mas na minha matriz eu tenho que ser uma matriz 5 por 5. Então, eu vou zerar para B, zerar para E e zerar para D. Né? Vou dizer que não tem conexão. Então, eu vou ter várias informações onde eu não vão ficar inutilizadas, tá? Dependendo do meu grafo, obviamente. Então, uma matriz de adjacência, tá? Eu vou colocar, então, eu tenho aqui 7 nós, 7 vértices, tá? Então, vai de 0 a 6 e de 0 a 6. E aí, para cada par, eu vou dizer se são vizinhos, ou, caso contrário, eu coloco 0. Então, 0 para 0, eles não são vizinhos, certo? 0 para 1, são vizinhos. E aí, 1 para 0 são vizinhos também. Então, tem uma duplicidade. No caso de um grafo não direcionado, eu passo a ter uma duplicidade de informações. Então, eu vou olhar, vértice 0, olha, ele é vizinho no 0, não, é vizinho do 1, é vizinho do 2, não é vizinho do 3, é vizinho do 4, não é vizinho do 5, é vizinho do 6. Deu para entender? Só que como 1 é vizinho do 0, ele vai se repetir aqui. Então, esta informação é igual à informação
01 é igual à informação 10. É a mesma informação. Então, eu tenho, além de ter, né, um conjunto de espaços que não são aproveitáveis, eu ainda tenho uma replicação de dados. Tudo bem? Numa lista de incidência, aí eu tenho a minha, entre aspas, a minha lista, né, o meu vetor aqui, né, minha tabela, só que para cada um eu tenho uma lista de, então, para a posição 0, eu tenho 1, 2 e o 4. Posição 1, eu tenho 0, 3 e o 5. E aí sucessivamente. Então, eu tenho uma economia, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 informações. Aqui eu vou ter 7 vezes 7, 49 informações. Então, eu estou saindo de 18, de 49 para 18. Mas ainda assim eu ainda tenho replicação de dados. Né? Porque eu tenho de 0 para 1 e eu tenho de 1 para 0. Tá bom? Então, eu só registro quem são os meus vértices adjacentes. Tudo bem aí? Estou indo muito... Oi, pode perguntar. Essa duplicidade que você fala, no caso, esse gráfico que eu estou trabalhando, eu vou assumir que seria um gráfico não direcionado. Sim, No caso direcionado, ele já não teria essa volta. não seria, aí seria necessário, entendeu? Num grafo direcionado, as informações, elas não estão duplicadas, elas são duas informações diferentes. Se fosse um grafo direcionado. Então, se fosse um grafo direcionado, vamos supor que eu tenho de 0 para 4, 0 para 2, 0 para 1. Mas eu não tenho de 1 para 0, então não vai aparecer aqui. Show. Deu para entender? Sim. Obrigado. E se eu tivesse duas, aí no gráfico direcionado eu teria que ter duas arestas. Aí teria que se colocar as duas arestas. Tá? Então, mas a tua pergunta é muito boa, porque num grafo não direcionado, eu acabo tendo replicação de dados. Num grafo direcionado, não. Então, pode ver que o zero vai aparecer aqui, ó, 1, 2, 3 vezes. Porque ele tem 3 conectados com 3. Esses 3 aqui, ó, dos 18, já podiam morrer. Né? Mas, enfim, tem algoritmo para melhorar isso. Ok? Alguém me mandando mensagem. E eu tenho arestas sem peso, ou com custo uniforme, então é irrelevante, tá? E arestas com peso, por exemplo, distância, tempo, custo de ligação, né? Tempo gasto em segundos, sei lá, qualquer coisa, né? Temperatura, sei lá, né? Eu posso registrar essas informações. Então, vamos supor que seja um experimento químico. E aqui
do estado 1 para o estado 2, eu precisei levar 30 graus. Do estado 2 para o estado 3, eu levei... para ir do estado 2 para o estado 4, eu tive que elevar mais 22 graus. Do estado 4 para o estado 3, eu levei 36 graus. Entenderam? Então, o que eu vou modelar, neste momento, é relevante. Eu preciso entender como eu vou modelar isto, como eu vou implementar. O problema em si, uma vez que eu modelei como gráfico, eu tenho que saber como implementar o gráfico. Ok? E o pior cenário, né? É ter muitos ciclos. Tá bom? Então, se eu vou pegar este grafo aqui, ó, certo? Opa, melhor dizer. Se eu for pegar esse grafo e for implementar ele numa matriz de adjacência, aí eu tenho que criar, entre aspas, né? Onde não tem peso, botar um valor que eu possa desconsiderar. Porque, de novo, uma matriz não dá para botar, não dá para limpar uma matriz, correto? Não tem como zerar uma matriz, limpar uma matriz. Então, eu tenho que colocar algum valor aqui dentro. Porque vai sempre ter um valor. Então, é melhor que eu controle este valor. E como é que eu controlo? Colocando um valor que eu nunca vou usar. Então, seja, por exemplo, um valor negativo. Esse infinito aqui é um null, né? Quer dizer assim, é um valor que eu defino como infinito. Pode ser um not a number, pode ser um -1, pode ser um 0, dependendo da aplicação. Pode ser um número não primo, né? Então, vamos supor que eu trabalhe só com números primos. Peraí, se é o número não primo, lascou-se. Então, isso é bem interessante. Teve uma época que eu fazia a prova, a que os alunos diziam assim, professor, eu quero prova de marcar. Vocês têm certeza que vocês querem provas? Que a pior prova que existe é a prova objetiva. Para mim é fácil de corrigir. É difícil de elaborar a prova e é fácil de corrigir, porque sai na hora. Né? Em compensação, né, parece que a resposta está ali, mas às vezes não está. Por quê? Você tem lá, você pode fazer aquele tipo de prova que você pode ter mais de uma resposta, né? E a tua resposta é a soma das respostas. Então, como é que eu faço? Vamos lá. A opção A vale 1, a opção B vale 3, a opção C não pode valer 4. Ela vale 5, ela não pode ser uma combinação das outras. Né? A opção E, aí tem que ser, tipo assim, números primos. Não pode ser 7? Não, porque eu tenho 3, 1, 3 e 5. Então pode ser 7. Mas se eu tiver 3 e 5, é 8. Então não pode. Beleza. Então tem que fazer uma sequência de combinações
E pode-se usar, por exemplo, matriz de adjacência para garantir que você não vai ter respostas iguais. Então, tem muita aplicação aí, certo? Mas não é o nosso foco de saber aonde que vai ser aplicado, é como eu vou aplicar, tá? E aí, ao invés de aplicar numa matriz de adjacência, eu posso aplicar numa lista de incidência. Então, de 0 para 1, aí eu marco qual é o vértice que eu estou indo, adjacente, e qual é o peso, qual é o custo. Então, eu crio uma lista que vocês sabem criar com ponteiros, né? Onde eu tenho como opções o próximo, né? o identificador e o custo. O identificador do vértice e o custo. Ok? Não quer dizer que, por exemplo, 1 com 2 está conectado. Não, não é isso. Né? 1 não está conectado com 2. Ó. Tá? São as conexões de 0. Tudo bem? Posso ir seguindo? Pode sim, professor. Tá, para vocês que gostam de ver código. Então, eu sou obrigado a definir um vazio, né? Então, eu vou criar um grafo. Eu tenho um ponteiro para o gráfico, eu tenho o vértice, o número de vértices. Aí eu vou lá, aloco, né? O meu ponteiro de grafo. Aí eu vou lá, eu vou inserindo cada vértice e vou lá e coloco vazio na linha e coluna desses caras todos. Eu, particularmente, não gosto de olhar código. Porque senão eu tenho que interpretar o que o cara está dizendo. E, obviamente, que esse código não é meu. Tá? Porque se fosse meu, eu não faria isso aqui, depois faria isso aqui dentro. Tá? Mas, enfim. Né? É só para que vocês tenham lá a disponibilidade de olhar como é que é uma representação de grafo usando matrizes. Aí como é que eu insiro aresta, como é que eu removo aresta, como é que eu pesquiso aresta, né? Como é que eu imprimo um grafo. Então, vejam, aqui, imprimir um grafo não é imprimir, como é que eu vou dizer, de forma visual o grafo, mas de informações que estão na minha matriz. Tá bom? Então, eu estou lá imprimindo linha, coluna e o conteúdo que está na linha e coluna. Linha, o conteúdo que está no grafo, na linha e coluna, e a coluna. Então, implementar um grafo, aí você sabe, ou você implementa uma matriz, ou você implementa uma lista. O mais fácil é numa matriz, mas é mais caro. O mais interessante é numa lista, né? Só que você tem que saber manipular listas.
Bom, que pode ser mais, você leve mais tempo para fazer uma busca, mas isso pode ser compensado dependendo dependendo da complexidade do teu grafo. Então, quando eu olhar para um grafo, eu tenho que olhar qual é o grau médio, digamos assim, do meu grafo. Então, como ele está, qual é o grau qual a conectividade que eu tenho ali. Então, se eu olho, por exemplo, eu tenho aqui, ali, ó, vou voltar. Como é que eu calculo isso? Vou pegar esse grafo aqui. Esse grafo aqui, ele tem 7 vértices, certo? Mas ele tem quantas arestas? 1, 2, 3, 4. Vou contar, né? Vou começar aqui pelo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 7 arestas e 9 vértices. Então, esta relação vértice-arestas, né, ela vai ser importante para definir se eu uso lista de incidência ou se eu uso matriz de adjacência. Então, se vocês olharem, obviamente que eu tenho uma relação aí 7:9. Né? É uma relação muito alta. Né? É um número muito próximo de 1. Tá? Se eu pegar e dividir 7, dividir por 9. Entenderam? É um número muito próximo a 1. Se fosse 7 por 7, era 1. Né? Então, não vale a pena colocar matriz. Mas se for um número muito baixo, por exemplo, eu tenho 7 vértices e 30 arestas. Então, eu vou dividir 7 por 30, é um número muito baixo. Então, significa que eu tenho muita conectividade aí. Então, vale a pena nós investirmos numa matriz. Porque senão eu vou ter aqui muitos, listas muito grandes de busca. E eu tenho que achar em cada lista qual é o que eu tenho que usar. Então, entendam esta relação do número de vértice pelo número de arestas. Se for muito próximo de 1, né, significa que é melhor eu usar uma lista de incidência. Ou seja, acima de 0,5, acima de 0,6, tá? Já significa que eu preciso pensar numa lista de incidência. Se for muito próximo de 0, aí significa que é melhor usar uma matriz, porque eu tenho pouco vértices e muitas arestas. Tá bom? Bom, busca em grafos. Tudo bem até aí? Posso continuar ou vocês querem parar? Dúvidas? Pode continuar, professor. Posso? Beleza. Tem alguém acordado aí? Espera que eu vou já fazer a chamada.
Aproveitar para fazer a chamada enquanto o pessoal está dormindo ainda, que é mais rápido. Alexandre, Presente. Alice. Alice nunca quer falar, né, Alice? Bruno. Alice, procura logo o microfone, Alice, que você vai falar, hein? Edward, Presente, professor Edson. Eliton. O Elton foi o primeiro a chegar e está 2 vezes aqui, olha. O cara é Eric. Gabriel. O pessoal não gosta de falar não, né? Igor. Presente. José Ricardo. Presente. José Tiago. Presente. E aí, Tiago, funcionou? Sim, eu corrigi lá. O erro é que eu estava copiando uma string com mais espaço para um espaço menor. Isso. Clícia. Presente. Lucas. Presente. Matheus Oliveira. Presente. Paula. Paula foi aumentar, não, tá. Roger. E Simon. Presente. Professor, Opa, fale. eu não sei se o senhor me pulou, eu acho que eu não ouvi meu nome, o Noia cortou. Tava dormindo aí, Felipe. Tá bom, Felipe. Eu devia estar distraído, perdão. Tá. Tava falando tava assistindo uma série lá no Netflix. Gabriel da Silva, pulei também? Não, né? Não, Gabriel responde. Tá bom. Mais alguém que acordou agora? Não? Então vamos continuar. Bom. Então, o que a gente precisa saber, né? Primeiro, o ideal é que eu tenha um grafo que seja nas buscas que não tenha ciclos e que seja um grafo que ele seja todo integrado, né? Como é que é o nome? Esqueci agora. Bom, dado um grafo e um vértice pertencente ao conjunto de vértices. Então, o grafo é um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Então, dado um grafo e um vértice V, deseja-se encontrar todos os vértices no grafo que estão conectados a V. Isto é uma pergunta que... Ou, dado um grafo G, deseja-se visitar todos os vértices deste grafo. Então, como é que eu faço isso? Então, são perguntas que eu quero saber. Olha, como é que eu chego? Qual é o custo de Manaus para Fortaleza? Ou Manaus para Brasília? Então, tem lá, né, o vértice Manaus, Brasília, tem um custo tal. Ou, eu quero saber quais são as possibilidades que eu tenho de chegar a Brasília. Você tem a possibilidade de um voo direto, você tem a possibilidade do pinga-pinga, você tem a possibilidade Manaus e São Paulo. Você tem a possibilidade de direto, você tem a possibilidade passando por Brasília, você tem a possibilidade de vir pelo Nordeste. Entende? Então, são 2 maneiras, né, de fazer isso, uma busca em profundidade ou uma busca em largura, a partir de um vértice, né?
a busca, a busca em profundidade, ela funciona desse jeito. É buscar o vértice mais profundo no gráfico sempre que possível. Então, vamos supor que o A tem lá, naquele nosso modelo, ele tem 3 vértices. O vértice A tem 3 arestas. Eu pego uma das arestas, escolho uma delas. Tá? Ah, tem um algoritmo para escolher. Claro, tem um algoritmo para escolher. Algoritmo de decisão, de qual aresta eu vou escolher. E aí eu sigo para o próximo vértice. No próximo vértice, no próximo vértice, o que acontece? Eu posso ter 2 ou 3 arestas. Eu escolho uma delas e tento chegar aonde o meu objetivo. Né? No próximo vértice, se eu não cheguei no meu objetivo, eu vou escolher uma delas e vou para o próximo objetivo. E assim sucessivamente. Chegou lá e aquele vértice não tem mais arestas, eu volto e pesquiso o próximo vértice, volto para o vértice anterior que eu visitei, pesquiso a próxima aresta daquele vértice. E aí eu vou tentar. Tá? Então, qual é a ideia? Eu parto de um vértice, deixa eu botar aqui, ó. Por exemplo, do 0 aqui, tá? Eu quero chegar no 6. Então, eu escolho um dos caminhos, por exemplo, 8, o caminho com 1. Escolhi esse, certo? Aí, eu pergunto, o 1 é o 6? Ou seja, o 1 é o meu destino? Não. Então, escolhe um dos vértices que eu tenho, exceto aquele que já foi visitado. Então, já passei do 0, então eu não vou escolher o 8. Vou pegar, por exemplo, vou fazer o contrário. Né? Eu vou escolher pelo menor. Só um minuto aí que eu vou tirar essa. Vamos lá, eu tenho que escolher pelo menor peso, não é? Então, aí eu marco, olha, eu passei pelo vértice 0 e eu estou usando a aresta 24, 0,4, que é o menor, né? Mas eu quero chegar no 6. Opa, cheguei no 4, certo? Aí eu vou escolher o vértice menor peso, menos aquela aresta de menor peso, menos aquela aresta que eu já percorri. Então, não posso ir para 0,2. A de menor peso é 1,2. A 4,2. Então, vou para a aresta 4,2. Marco o 2 como visitado também e marco a aresta 1,2 como percorrida. Eu vou escolher a de menor peso. Então, já tenho a 1, 3 e a 4. Ah, então eu tenho 3 e a 4, porque a 1 já percorri. Mas o 0 é um vértice já visitado. Aí vai depender do meu algoritmo. Né? Vamos supor que o meu algoritmo não desconsidere caminhar pelos ciclos. Por isso que não é interessante
ele não reconheça ciclos, tá? Vamos dizer que seja um algoritmo mais burro que não vai reconhecer o ciclo. O que é não reconhecer o ciclo? É ver que eu já passei por esse vértice. Então, se eu não passei por esse vértice, se ele não reconhecer isso, ele vai entrar neste que é o menor peso, certo? Que é o 3. Então, vai entrar na aresta 3. Entrou aqui. Ora, sobrou qual? A aresta 8, porque eu já fui na 2, na 0,4, já percorri a 0,2. Então, sobrou a 0,1. Peso 8. Né? Não tem outra opção. O que vai acontecer? Eu vou escolher a de menor custo. Então, a 1, eu vou para 5. Já fui, vou escolher de menor custo. Para 4, 0,4. A 5, 5,2, que tem o peso 4. Eu vou escolher a de menor custo. Não posso, porque 0, 4, 3, 1. Essas 3 arestas já foram visitadas. O que eu vou dizer? Que eu não tenho como chegar de 0 a 6. Eu fiz um ciclo. Fiz isso aqui, ó. E não consegui ir para onde eu queria. Entenderam? Então, o meu algoritmo, ele tem que verificar, certo? Não só as arestas. Aí o que aconteceu? Chegou aqui, não deu certo. Eu volto para esse cara. Tem outra aresta? Não chegou, certo? Ele já visitou todas as 3. Então chegou aqui e visitou todas as 3. Não deu certo, volta. Não deu certo, volta. Não chegou. Tem mais alguma aresta? Tem essa daqui. Então vai, certo? Aresta 1, 3. 3 não foi visitado, marca visitado, e aí eu escolho qual aresta. Por menor custo, eu chego no 6. Ou, neste caso, porque o próximo já é o meu objetivo. Então, isso é uma busca em profundidade, sem verificar ciclos. Deu para entender? Eu pego um elemento e vou seguindo. Pego um vértice e vou seguindo. Qual é a escolha do vértice? Depende da tua aplicação, certo? O algoritmo marca que você tem 3 e pega 1. Marca que você percorreu por esse. Pega o próximo vértice, vê quantas arestas tem, escolhe uma, pelo mesmo critério. Né? Marca, segue, escolhe uma, marca, segue, escolhe uma, marca, segue, escolhe uma, marca, segue. Parou no mesmo ponto, já visitou tudo, volta. Chegou onde você queria? Não, volta. Né? Vê se tem mais, se não, volta. Volta até que você pode não achar, né? E você vai voltar ao ponto 0. Dificilmente isso vai acontecer. A não ser que o teu grafo seja... Deixa eu voltar lá, achar a palavra, porque senão... Não conexo. Se teu grafo for não conexo, por mais que você caminhe aqui, você não vai chegar aqui nesse outro. Certo? Então, uma das coisas é que tem que entender que o grafo tem que ser conexo. Bom?
Então, uma busca. E aí vocês precisam entender a recursão, procedimento de busca recursiva. Para cada vértice V pertencente ao grafo, marque V como não visitado. Para cada vértice V de G, se V não foi visitado, busque em profundidade. Opa. Como é que é a busca em profundidade? Marque V como visitado, marque o verso visitado, e para cada vértice W adjacente a V, se W não foi visitado, W é um vértice, né? Eu faço a busca em profundidade nesse W. Até achar o vértice que eu quero. Tá? Na verdade, está faltando aqui o meu objetivo. Tá? Porque senão isso aqui não vai parar nunca, né? Na verdade, ele vai percorrer todo... Isso aqui não é uma busca, isso aqui é um caminhamento. Ele não está buscando, ele está só caminhando. Bom, se eu for implementar isso, busca em profundidade. Aí, eu marco como visitado, se para todos os adjacentes, essa aqui é a versão não recursiva, né? Não, busca em profundidade. Se esse cara pertence ao meu conjunto de adjacentes, eu vou verificar se ele não foi visitado, se o vértice próximo não foi visitado, eu faço uma busca em profundidade neste novo vértice. E aí sucessivamente. Que não é uma busca, é um caminhamento. A busca em largura. Ele vai ficar naquele vértice e vai procurar, olha, é este caminho, é este caminho, é este caminho, né? Então, ele vai procurar todas as possibilidades. Então, ele, como se fosse um leque, né? Busca em largura. Né? Então, o algoritmo marca V como visitado, insere V no final de F. O que é F? Eu preciso ter uma fila. Na verdade, precisa ter uma pilha. Né? E se F não for vazio, então eu pego o primeiro elemento, retira o de F. F vai ser incluído, né, todos os vértices, todas as arestas que eu tenho em cada vértice. Tá? Então, para cada vértice para cada vértice de V em G, né, marcar V como visitado, e para cada vértice de V em G, se não for visitado, busca em largura. A busca em largura, enquanto F não for vazio, tá? Eu pego o primeiro elemento, e aí eu vou lá, coloquei o V, aí eu vou lá e pego o V, e vou lá e digo assim, olha, quais são os adjacentes de V? Que nesse caso aqui é U. Né? Aí eu coloco todos os adjacentes lá e vou visitando um a um.
faço. Só que aqui está faltando fazer o fim do enquanto. Bom, aí está o restante do algoritmo, ou do código, tá? Mas é um código que não é difícil de entender. Só que dá um trabalhinho. Vamos lá. É mais chato do que difícil. Teste para verificar se o grafo é acíclico. A busca em profundidade pode ser usada para verificar se um gráfico é acíclico ou contém um ou mais ciclos. Como é que eu faço isso? Ora, aquilo que a gente falou ali, ó. Eu marco como visitado, eu vou para este cara, marco como visitado, marco essa aresta como percorrida, aresta como percorrida, marco esse cara como visitado. Se eu pegar uma dessas arestas e voltar para um nó que já foi visitado, para um vértice já visitado, significa que eu criei um ciclo. Então, se eu tenho esse ciclo, eu já nem vou para este cara, porque eu vou voltar para o ponto inicial. Isso favorece a não visita de alguns nós. Então, eu quero ir zero. Este cara, ora, eu tenho essa possibilidade. Aí eu não jogo para essa, eu venho para essa. Eu tenho essa, eu não jogo para essa, porque eu vou ter um nó visitado. Então, eu vou de 0 para 4, 4 para 2. 2 eu deveria ir para 3. 2 eu deveria voltar para 0, que é o custo menor. Mas como 0 já foi visitado, eu vou para 5. Eu não fico andando em círculos. Aí eu vou para 5. 5, eu posso ir para 1. 1, eu posso ir para 8. Ou, desculpa, para 0. Mas eu não vou. Aí eu vou para 3. 3 eu posso ir para 4, mas 4 vai formar um ciclo, porque ele já foi visitado. Então eu vou para 6. Então eu evito os ciclos. Tá? Eu vou andando. Então é 0, 4, 2, 5, 1, 3, 6. É o menor caminho? Não, mas é um caminho acíclico. Então, com isso, eu consigo fazer a ideia da spanning tree, que é tirar os ciclos. A ideia é essa. A busca em profundidade pode ser usada. Se uma aresta de retorno é encontrada durante a busca de profundidade, então o grafo tem ciclo. Tá? Então, o algoritmo de busca em profundidade pode ser modificado para detectar ciclos em gráficos, simplesmente verificando se o vértice adjacente já foi visitado. Né? Se ele foi visitado, então eu pego a próxima aresta. Aí, o caminho mais curto, eu posso ter... Opa, volta. O caminho mais curto, só para a gente encerrar, né? Se eu tenho todas as arestas com o mesmo peso, então, o caminho mais curto é quanto eu vou de A a B, de 0 a 6, no menor número de saltos, no menor número de vértices visitados. Esse é o caminho mais curto. Tá? Ou o caminho com o menor número de arestas. Tá bom?
Então, vamos supor que eu tenha este grafo aqui, tá? E V3 seja o primeiro o nó inicial do meu grafo, tá? O vértice inicial. Então, o que ele está dizendo é o caminho mais curto de S, que é o inicial, o start, até o próprio vértice V3 é 0. Os vértices que estão à distância de 1 de S, S é V3, são V1 e V6. Os vértices que estão a uma distância 2 de S, de V3, são V4 e V2. Certo? Distância 2, ó. V4 e V2. Seguindo esse procedimento, seguindo essa ideia, podemos encontrar os vértices que estão a uma distância 3, 4, 5. Então, o vértice que está na distância 3 é o V5 e o V4. Certo? Aqui, ó, 1, 2, 3. Que está a uma distância 4 é o V5, porque eu vou V1, V4, V5. Ou V1, V2, V4, V5. Ou V1, V2, V4 e V7. Também está a 4 de distância. A 5 de distância, V1, V4, V3, V1, V4, V1, V4 e V6, está a 3 de distância. E assim sucessivamente. Tá? Professor? Pode perguntar. No caso, ali, os dois seriam um caminho mínimo? Tipo, se eu quiser chegar do V3 pro V5, eu teria 2 caminhos mínimos. Isso. Aí como é que eu escolheria qualquer um? Indo do V3 para o V5, eu tenho o caminho, como não tem peso, né? Eu tenho V1, V4 e V5. E eu tenho V1, V2 e V5. É indiferente, certo? Como é que os algoritmos de roteamento fazem? Vamos supor que não tenha peso. Se eu já tenho um caminho mínimo, eu não preciso colocar outro. Eu já sigo aquele. É redundante. Então, por exemplo, para ir de V3 para V6, eu tenho um caminho mínimo 1. Então, eu não preciso ir para um caminho mínimo de 1, 2, 3. Eu vou ficar com o 1. Apesar de eu ter 2 caminhos para chegar em V6, 2 ou mais, né? Eu tenho aqui, ó, um que é um direto de 1 e um que é 1, 2, 3 e um que é 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho vários caminhos para chegar a V6. Mas eu vou escolher o menor caminho e guardar este menor caminho. Entendeu? Sim, sim. Então, Em relação a... se eu tiver 2 caminhos com o mesmo peso, basta ter um deles. É aquilo que o Waze faz hoje, né? Ah, se você for pela Efigênio Salles, é igual você ir pela André Araújo. O tempo é semelhante. Aí você escolhe. Né? A distância, você vai ganhar em meio minuto. Aí é irrisório.
Aí é o gosto do freguês. Professor? Pois não? Em relação à terminologia, caminho mais curto e caminho mínimo é a mesma coisa? Dentro de Krauss? Ou... Não, é porque assim, a gente está usando o caminho mais curto porque a gente está considerando que todos têm peso 1. Né? Todas as arestas têm o mesmo peso. Aí eu vou escolher o mais curto. O caminho mínimo, então o caminho mais curto, neste caso, é igual ao caminho mínimo. Porque as arestas não têm peso. Se as arestas tiverem peso, aí é caminho mínimo. Mas a ideia é a mesma. Só que eu tenho que observar a somatória dos pesos. Tá bom. Obrigado, professor. Ok? De nada. Dúvidas até aí, gente? Hora de parar, né? A aula do professor Edson parece que não acaba nunca. Então tá. Então vocês ainda estão com a tarefa dos que ainda não implementaram, implementar para tirar dúvidas sobre o hashing. Tá? Até sexta-feira eu consigo tirar dúvida de hashing, depois eu não consigo mais. Tá? Entender conceito não é difícil, que até que a minha explicação não é muito complexa, não. Mas implementar, que é o trabalho de vocês. O trabalho de vocês não é entender conceitos. Isso é coisa de psicólogo, vai entender conceito. Mas o pessoal de humanas. Nós temos que ir além do entendimento de conceito, temos que implementar as coisas. Bom, então pensem aí, né? Esta não é uma disciplina para entender conceitos, é uma disciplina para resolver problemas. Beleza? Então, vou parar aqui a minha aula para gravação também.